vai fazendo o teu serviço, o que você tiver de fazendo aí, e vai ouvindo aqui a mensagem do Senhor também, o que Ele tem a te falar. E quando nós terminarmos a mensagem do Senhor, nós vamos poder conversar aí no ao vivo, né? Caso você que estiver assistindo no gravado esse vídeo depois e não tem costume ainda de vir às lives, vou dizer pra você, nossas lives são de segunda a sexta, às 10 horas, horário de Brasília, tá? São esses o horário fixo da live. Às vezes acontece imprevisto, nós não conseguimos estar fazendo live, mas esses são os horários fixos ao qual você pode estar me procurando aí para ver se vai estar tendo live ou não. Mas para que você não venha perder, né, quando tiver live, quando tiver vídeo, é só você ir no sininho aí, na opção todos, para quando tiver vídeos, live, shorts, né, qualquer coisa que eu postar aqui no canal, você vai ser notificado. Então vamos começar com a mensagem do Senhor e hoje nós vamos estar lendo Mateus capítulo 15. Eu faço o meu devocional, para quem tá chegando aí agora e não conhece o canal aqui, ó. Eu faço o meu devocional, tenho o caderno aqui, tá? O meu canal é um canal de variedades, mas mais voltado para o crochê. Mas tudo o que nós fazemos, nós temos que colocar Deus em tudo que nós fazemos, né? Às vezes pode ter pessoas que falam assim, ah, mas não mistura palavra, não mistura devocional, não mistura mensagem de Deus com outras coisas. Tudo o que nós fazemos tem que ter Deus. Tudo que nós fazemos tem que ter Deus. Por mais que você faça um canal de empreendedorismo, você faça um canal de crochê, de alguma coisa, não custa você trazer uma mensagem, nem que seja por escrito, uma palavra de Deus que vai alegrar o coração de alguém. Porque muitas vezes só há motivacionais, só há palavras motivacionais, né? Palavras que motivam, palavras que encorajam, palavras que fortalecem, mas precisam também ter palavras de ensinamento. Se Deus falar para você dizer algo, claro que você também não vai dizer algo que não for da vontade de Deus, mas se Deus, né, te pedir assim, acho que lá de cá tem que ver, gente, que o que tá em pé, tá? Se Deus te pedir assim para você dizer alguma mensagem, você assim o faça, porque Deus ele tem que estar em todo lugar, gente, todo lugar. Não adianta, não podemos misturar, né? Não podemos misturar as coisas de Deus com outras coisas. Deus está em todo lugar. Deus, né, ele só não se mistura no meio de coisas erradas, né? Claro, coisas ruins, coisas que não agradam a ele não vai se misturar, né? Se você tá fazendo como que fala? Ai, gente, como fala? Se você tem um canal, né, que ensina algo ou faça algo que Deus não se agrada, daí, claro, óbvio, não adianta você colocar uma mensagem de Deus ali que ele não vai estar naquele lugar. Mas em todo lugar que Deus estiver, se você tá fazendo um canal, oi, bom dia, Paula. Se você está fazendo um canal voltado à família, se você está fazendo um canal, né, de empreendedorismo, dessas coisas, tudo, você pode sim colocar ali, agregar uma mensagem do Senhor ali, sim, né, porque qualquer pessoa, isso ajuda qualquer pessoa. Obrigado, Kátia. Ô, Kátia não, né? Não é Kátia, não é Paula, eu tô falando Kátia, porque eu tô sem o óculos, eu tô vendo o cantinho. É a Paula. Quanto tempo! Gratidão pela presença, quanto tempo. Vamos lá, vamos ler agora aqui. Eu vou ler Mateus capítulo 15. Então vieram... Gente, vocês que forem chegando aí, falam pra mim se vocês estão chegando com a live na horizontal ou na vertical. Porque eu estou com a live nos dois formatos, horizontal e vertical, tá bom? Tá bom, eu vou lá ver depois. Kátia, na hora que eu terminar de ler aqui a mensagem, eu vou no teu canal. Já aproveito aqui pelo próprio a live, né? E já vou lá no teu canal fazer uma visitinha lá. Deixa eu só ler a mensagem aqui, porque daí eu vou aproveitar esse e fazer um vídeo também, cortar ele e fazer o vídeo, né? Jesus é questionado sobre a desobediência às tradições judaicas. Então vieram até Jesus escribas... Escribas... Oxe, cadê, gente? Eu desviei meu foco aqui e perdi. E fariseus, vindos de Jerusalém. Ele perguntaram, por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois não lavam a mão quando come pão. Mas respondeu-lhes dizendo, por que também transgredis o mandamento de Deus por meio da vossa tradição? Pois Deus ordenou dizendo, honra o pai e a mãe, e aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe, que experimente a morte. Mas dizeis que todo aquele que disser ao pai ou à mãe será por oferta tudo quanto podereis aproveitar de mim. E por isso não precisa honrar pai e mãe. Ele tá falando aqui, né, o que os fariseus diziam, né, que os fariseus diziam, a pessoa ofertar, a pessoa dizimar, nem precisa honrar pai e mãe, que é o mais importante, seria o dízimo e oferta. Assim tá dizendo ali, os que agem errado, fala diferente à vontade do Senhor, né?
O primeiro é honrar pai e mãe, porque até a palavra do Senhor diz que se você tiver algo contra o teu amigo, se você for dar alguma oferta na casa do Senhor, mas se tiver algo contra o teu amigo, vai e peça perdão primeiro, porque nada adianta você ofertar algo na casa do Senhor estando bravo com alguém. Não adianta de nada, será uma oferta em vão. Assim anulas para a vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo aproxima de mim com a boca e honra-me com os lábios, mas tem o coração longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando o mandamento dos homens como se fossem doutrina. E chamou a multidão e disse: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem, né? Não é o que entra na boca do homem. Não é o que o homem come que contamina, mas sim o que contamina é aquilo que sai, aquilo que o homem fala, nas malfeitorias que ele fala. Porque o que ele fala pode ferir o outro, né? Pode destruir o outro. Tem palavras são piores do que... Muitas vezes tem palavras que são piores do que um tapa no rosto, do que qualquer coisa, né? Fere muito mais e fica marcada, né? Cadê? Então se aproximaram seus discípulos e perguntaram: sabes que os fariseus se escandalizaram depois de ouvirem essas palavras? Mas ele respondeu dizendo: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, a guiar cego. Esse cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu-lhe dizendo: elucida-nos esta parábola, quer dizer, ensina-nos essa parábola, né? Jesus falou para ele que ele não estava entendendo. E Jesus disse: até vós estáis ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e é lançado fora? Mas aquela coisa que sai da boca procede do coração e contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus cura a filha de uma mulher de Canaã. Então Jesus saiu dali e partiu para a região de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher de Canaã saiu da mesma região e clamou a ele, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha sofre terrivelmente com o demônio. Mas ele lhe respondeu para palavra alguma. E seus discípulos vieram e rogaram-lhe, dizendo: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas ele respondeu, dizendo: não fui eu enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Então veio ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, dizendo: não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, né? Ó, como Jesus falou uma palavra dura, né? E muitas vezes hoje, se uma pessoa falar isso pra alguém, né? Repreender alguém, já, diz que é de Deus, diz que é não sei o que, mas aí a palavra dura que essa pessoa tá me dizendo. Tá vendo que até Jesus, né? Ele usa isso aqui, não que ele queria dizer isso pra essa mulher, mas ele tinha um propósito de dizer aquilo. Para hoje em dia nós vemos, né? Que às vezes as palavras duras são necessárias, não é por maldade, mas se vem de Deus, se tem um propósito, a gente tem que aceitar. Muitas vezes muitas pessoas saem de congregações, saem de igreja por ter sido repreendida por algo que era preciso ela ter mudado, né? Ou por não ter sido ouvida no momento que ela queria ser ouvida. Aí a pessoa sai brava, sai resmungando. E olha o que aconteceu com essa mulher. Jesus, né, a ignorou, vamos assim dizer, porque ela estava falando e ele fez de conta que não estava ouvindo, deixou ela continuar falando. E quando os seus discípulos disse para despedi-la, né, ele disse deixa, né, porque ele veio para essas pessoas, para as pessoas que estão enfermas, mas ele disse aos seus discípulos, não disse a ela, né? Ela poderia naquela hora pensar: nossa, esse homem é grosso, vou embora, não quero mais nem tocar na veste desse homem. Quem disse que esse homem sara? Quem disse que esse homem cura? Que homem grosso? Eu tô aqui chamando ele tá ouvindo, não faz de conta que nem me ouve. Então vou embora. Ela podia ter feito isso, mas não, ela permaneceu ali, buscando, clamando ao Senhor. E quando Jesus ainda falou com ela, Jesus ainda foi de uma certa forma grosso com ela, né? Como as pessoas de hoje em dia podiam dizer: nossa, que grossura, né? Vou embora daqui. Vamos colocar assim,
pastor, padre, algum religioso, né, gente? Quem que é o maior, o líder de uma igreja? Nossa, esse líder religioso foi grosso comigo, nossa. Depois fala que é padre, depois fala que é pastor, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu vou embora, não quero saber, foi grosso comigo, né? Ela poderia ter feito isso, mas não, Jesus falou pra ela, não é certo tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. Estava dizendo que ela era cães, né? E ela disse, verdade, Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu dizendo, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como desejas. E a filha dela ficou sã a partir daquela hora, viu? Ela insistiu com Deus, com Jesus. Mesmo Jesus dizendo para ela, né, chamando ela de cão, né, falando que, que ele não podia tirar a migalha dos filhos de Deus e entregar para os cães, entregar para ela. Ela poderia ter ficado brava e ido embora sem a bênção dela, mas não, ela falou, sim, Senhor, mas os cães, né, aceitando o que ele tinha dito para ela, né, o que ela era, falou, mas os cães comem da migalha que cai dos seus donos, então me dá pelo menos uma migalha, Senhor. Olha a humildade, olha como essa mulher se humilhou, e é isso que nós devemos fazer quando nós queremos a graça do Senhor. Olha como ela se humilhou perante o Senhor, e é perante Deus nós devemos humilhar, tá, gente? Não é perante homens, não é perante pessoas, é perante Deus, é perante Jesus, nós devemos se humilhar. Por mais que alguém tá te ferindo, te machucando, vai aos pés de Jesus, se humilha, como fez Ana quando não conseguia ter filho. Ela foi, se humilhou ao pé de Jesus, chorou. Inclusive o sacerdote ali chegou lá e falou para ela, mulher, fica aí como uma embriagada, fazendo vergonha aqui na frente do templo, sai daí, o que você tá fazendo? Mas o que ela falou, não, meu senhor, a tua serva está aqui orando, porque o coração dela, né, está entristecido. Então, aí o profeta entendeu, né? Você viu, o profeta no momento foi grosso com ela, porque ele não entendia, né, o que estava acontecendo, porque só Deus sabe do nosso coração. Então, às vezes as pessoas agem por grossura, por fazer algo pelo que está vendo, né, sem tentar entender. Mas ela falou, não, meu senhor, eu apenas estou aqui clamando ao Senhor e pedindo por misericórdia. E quando ele conseguiu entender e compreender, eu acredito assim, que ele até se sentiu um pouco envergonhado, né, pelo que ele disse a ela. E pediu e falou para ela, vá minha filha, porque já foi concedida a tua bênção, aquilo que você pedisse. Então, ele abençoou ela, por mais que ele no momento ele foi grosso com ela, mas quando ele entendeu o que estava acontecendo com ela, ele foi e abençoou ela. E quando ele abençoou ela, assim houve na vida dela, porque ela orou, ela clamou ao Senhor e ela foi humilde mesmo, né? Ela poderia falar, ai, vai ser grosso, eu tô orando a Deus aqui, você não tá vendo? Ela poderia falar assim pra ele, será que ser grosso? Ai, que homem grosso, vou ficar quieta, né? Falar, não, ai, que homem grosso, vou embora. Indo embora brava, irritada, porque ele falou isso pra ela. Mas não, ela foi humilde. Gente, nós temos que ser humildes, né? Humildes, é isso que nos leva a conquistar aquilo que nós desejamos. Se você está em algum lugar, numa congregação, às vezes você quer sair, você tá irado, você tá bravo, ai, porque o líder não me dá atenção, ai, porque o líder é grosso, ai, porque o líder fica me chamando atenção, ai, porque não sei o quê, ai, porque parece que ele tá pregando, falando a mensagem direto pra mim. É pra você mesmo, se você tá achando que é pra você, porque é pra você mesmo. E se é pra você mesmo, porque você precisa se atentar no que ele está dizendo e melhorar. Não é porque ele está dizendo diretamente pra você, porque ele quer dizer pra você, mas porque Deus está usando ele pra dizer pra você. Já que você tá entendendo que é pra você, é pra você. Em vez de ficar bravo, irritado e querer sair da igreja porque achar que tá com perseguição, que aquela pessoa está te perseguindo, ore ao Senhor e peça ao Senhor que você consiga entender e que você consiga praticar aquilo que está sendo ensinado naquele momento. E não saia, né? Muitas pessoas saem de igreja, muitas pessoas deixam de seguir. Na palavra do Senhor diz, não deixai de congregar, não deixai a vossa congregação. Na palavra do Senhor diz, tá? Aquelas pessoas, aquele movimento desengrejado que fala, ah, Deus está em todo lugar. Deus não está em todo lugar. Gente, ele pode ir, ele vai em qualquer lugar que ele quiser, mas ele não está em todo lugar, né? Ele está no lugar onde ele é bem-vindo, ele está no lugar onde há ali um clamor, uma adoração, verdade, onde dá a oração em espírito e em verdade, ali ele está, né? Ele não tá num bar. Deus não tá num bar. Ele pode entrar num bar para falar com alguém, porque alguém está ali orando por aquela pessoa. Ele vai lá buscar aquela pessoa, ele vai lá falar com aquela pessoa, ele vai lá alertar aquela pessoa. Mas ele não fica ali, ele não vai estar ali. Ele pode entrar para buscar, para falar com aquela pessoa, para tirar aquela pessoa dali. Ele faz isso porque Jesus, ele esteve com os publicanos, ele andou com os pecadores. Então, sim, ele pode ir em qualquer lugar, mas ele não está em todo lugar, né? Como as pessoas falam. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele pode estar sim em todo lugar. Mas cuidado com, eu não preciso de igreja, eu busco o Senhor na minha casa.
Eu não preciso, né? Isso aí você tá sendo soberbo, você tá sendo orgulhoso. E Deus não habita com os orgulhosos, Deus não habita com os soberbos. E nós precisamos sim viver em comunidade, nós precisamos sim viver em união, porque o Senhor disse lá em Gênesis, não é bom que o homem viva só, né? E quando Jesus também, oi Wanderson, bom dia, bom dia. E quando Jesus também despediu os seus discípulos, pediu para que ele fosse, né, levar a palavra do Senhor, ele não mandou um em um, ele mandou de dois em dois. Ele mandou de grupo, mas eles foram, né, de dois em dois, e depois voltavam e se reuniam de novo, todos junto com Jesus, né, ali todos na mesma unção, na mesma comunhão. Então, sim, é preciso, gente. Esse negócio de pessoas dizer, você não precisa frequentar nenhuma igreja para você estar com Jesus. Isso é engano do inimigo, para te distrair, para te afastar da presença do Senhor e para te enganar, tá? Tome cuidado com esses lobos em pele de cordeiro. Então, continuando aqui. Jesus realiza a segunda multiplicação dos pães. E Jesus partiu dali e aproximou-se do mar da Galileia e subiu ao monte e ali assentou-se. E grandes multidões vieram até ele, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os curou, de tal modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados ficando sãos, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos, dizendo: Tenho compaixão da multidão, porque continua comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la sem comer, para que não desfaleçam o caminho. Viu? Eles estavam há 3 dias com Jesus e ainda não tinham comido. Gente, quando a pessoa... Oi, Denilde, bom dia, bom dia. Você viu? Quando a pessoa se coloca na presença do Senhor, a pessoa nem sente fome, nem sente sede, a pessoa se distrai, essa pessoa, né, se propor a ficar na presença do Senhor e começar a ler a palavra do Senhor, orar, louvar, adorar. A pessoa vai passar dias e a pessoa não vai perceber, né? Às vezes a pessoa fala assim, gente, eu não consigo ficar um dia sem comer. Claro, você vai fazer jejum, né? Vamos supor. Você vai fazer jejum fazendo outras coisas. Por isso que eu particularmente, quando eu vou fazer jejum, eu não gosto de fazer mais nada. Eu gosto por isso que eu não faço jejum o dia inteiro, porque eu sei que eu tenho que fazer coisas no meu dia. Então eu gosto de fazer só pela manhã, porque naquela manhã que eu vou fazer o meu jejum, eu não faço mais nada. Eu coloco um louvor, eu vou ler a palavra, né? E daí eu faço o jejum. Porque pra mim, se eu for ficar sem me alimentar, fazendo jejum, mas fazendo outras coisas, né? Intertida com o pensamento em outras coisas que eu preciso ver aqui e ali, eu não me fortaleço. Para me fortalecer, o meu jejum tem que ser completo, tem que ser um jejum onde que eu fico na presença do Senhor. Eu gostaria muito de fazer um jejum assim, tipo, um dia inteiro, mas para mim fazer um jejum um dia inteiro, que para mim valeria muito a pena, seria um jejum onde eu fosse assim para um lugar, talvez um hotel, outra vez um monte, e ficasse ali o dia inteiro só orando e adorando. Aí eu acho que para mim seria um jejum que realmente me edificaria. Mas um jejum que às vezes a gente tem que fazer, a gente tem que ir trabalhar, eu acho complicado. Igual pessoas que trabalham fora, que são CLT, né, quando eu trabalhava fora era CLT, eu gostava muito de fazer jejum quando era no domingo, né, ou no sábado depois que chegava do serviço. Às vezes tem gente que vai falar, nossa, mas depois que chegou do serviço já comeu, né? Ou no sábado depois que eu chegava do serviço. Mas durante quando tava trabalhando, não dá, porque você passa por muitas situações ali. Eu não sei, esse é o meu pensar, tá? Do modo de jejum. Se tiver mais alguém que tem outro tipo de opinião, tanto aqui na live como depois no gravado, que eu vou colocar esse vídeo no gravado, pode me falar pra mim a opinião de vocês. Mas pra mim, a minha opinião, o estar em jejum, até porque uma vez eu li um livro, acho que era de T.L. Osby, se eu não me engano, que era o nome do livro, eu não sei se era o que ou porquê, e no livro ele falava referente a essa questão de jejum, né? Que o jejum, ele é para isso, para que nós possamos estar mais perto de Deus, nos aproximar mais de Deus. Então, qual o melhor jeito de você aproximar mais de Deus, né? Quando você não tem nada para fazer e você está ali. Claro que você vai esperar um dia que você não tenha nada para fazer, gente. Porque se for esperar um dia que você não tem nada para fazer, nunca você vai ter esse dia, tá? Você tem que determinar um dia, falar, esse dia eu não vou fazer nada e vou trancar no meu quarto, eu vou ler a Bíblia, eu vou colocar um devocional, um louvor, eu vou me concentrar, vou orar ao Senhor, ou o dia inteiro, ou período do dia, né? O que for, né? Quem é casado, vamos supor, mulheres que é casado, marido, filho, ó, eu vou entrar no meu quarto, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, quanto tempo Deus quiser, vocês cuidam aí, se tiver que fazer almoço, se tiver que cuidar da casa, cuida aí que eu vou ficar aqui na presença do Senhor, né? Fazer isso, gente. Eu sei que nem todo mundo tem
Isso, nem todo mundo consegue fazer isso, principalmente mulheres que têm crianças pequenas, bebês que dependem muito de você. Mas se não tem o dia inteiro, se não tem meio período, mais 1 hora, 2 horas, como tem um louvor que fala, apenas 1 minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira. Então, 30 minutos, que seja, mas aquele tempo que você vai dedicar somente a Deus. Não pega celular, não pega nada, e só na presença do Senhor. Se você for usar o celular, às vezes você vai usar o celular para colocar um louvor, né? Porque hoje em dia é difícil alguém ter som, né, gente? Alguém ter som é difícil. Você coloca, mas silencia tudo o WhatsApp, outras coisas, tudo, e coloca ali somente o louvor para você estar ouvindo, tá? Ou se você tiver algum aplicativo de louvor, é melhor ainda. Então, continuando aqui. Onde eu parei? Então Jesus. Ah, tá, chega já li. E seus discípulos disseram: de onde no deserto tiraríamos pão o bastante para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães tens? E responderam: 7 e uns poucos peixinhos. E ordenou que a multidão se assentasse no chão. E tomou os 7 pães e os peixes, e deu graças, e partiu-os, e deu a seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e recolheram das sobras 7 cestos, cheios de pedaços. E os que comeram foram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despediu a multidão, tomou um barco e dirigiu-se para fronteiras de Magdala. Você viu? Quando Deus deu graça no pouco, mesmo você tendo pouco. Se você dá graças ao Senhor pelo pouco que você tem, esse pouco que você tem se torna em muito, se multiplica. Tamanho a multiplicação que é feita, que você consegue até mesmo, vai sobrar para que você possa dividir para os outros, né? Para que você possa compartilhar ao teu próximo ali. Então, mesmo que você tenha pouco, compartilha. Mesmo que você tenha pouco, dê graças, agradece ao Senhor pelo pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele te deu. Então essa é a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês aí, que, né, sobre todas as coisas, a mensagem, a reflexão de tudo aqui que eu tenho, é nós sermos gratos ao Senhor. É nós sermos humildes, né? É nós sermos, se humilharmos na presença do Senhor e ser gratos a Ele por tudo que Ele nos deu, pelo pouco, pela aquela migalha, às vezes, que nós recebemos, né, do Senhor ali, que às vezes você acha que é uma migalha, você olha e fala, nossa, mas tanto, tem pessoas que ganham tanto e eu tô ganhando só essa migalha, esse pouquinho, seja grato ao Senhor, porque através dessa migalha você vai ganhar grandes coisas virão, né, então eu quero dizer assim, vamos colocar que nem nós que estamos aqui no YouTube, né? Às vezes temos um canal pequeno, às vezes demora muito crescer, às vezes tem poucas visualizações, mas nós temos que ser grato pelo pouco que nós temos. Qual o pouco que nós temos? Os amigos que nós encontremos. Oi, Lúcia, bom dia. Os amigos que nós encontramos aqui no YouTube, as amizades que nós estamos, como é que fala? Ai, gente, esqueci a palavra que fala certo, amizade que nós estamos tendo, né? Mas não era isso que eu queria falar, outra palavra. Então a gente tem que ser gratos por esse pouco que quando nós formos merecedor, né? Que dificilmente nós somos merecedor, mas quando Deus achar que é o momento certo, a hora certa, Ele vai nos colocar sobre o muito. Quando Ele vê que nós somos humildes, que quando Ele colocarmos nós nesse muito, nós vamos permanecer sendo humildes, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que vai acontecer com nós se nós ganharmos algo grandioso. Ele sabe, então Ele prepara nós para que nós estejamos dignos de receber isso, para que nós, quando recebemos isso, as amizades que estamos conquistando. É isso aí, Lúcia. Gente, como eu vou gravar isso aqui, vai ficar depois aqui por gravado, eu vou fazer um vídeo, né? Para quem tá chegando aí depois e não assistiu todo, você pode assistir no vídeo que vai sair depois, tá? Então eu vou me despedir só das pessoas que vão ficar depois. Fiquem aí, não fiquem não. Só vou despedir de quem vai ficar depois no gravado, quem chegar no gravado. E chegou até o final, eu sou agradecida de coração mesmo. Não esqueçam de deixar o teu like, comentar, curtir e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito no canal, tá bom? Então quem está aí no vídeo, no gravado, até o próximo vídeo. Não esqueça de estar na live, gente, com a gente também no ao vivo. E agora eu vou ficar com